Eu diria que a origem desse conflito que existe hoje é a criação do Estado de Israel em território palestino, né? Então eu não diria que esse conflito existe desde a época de Abraão, né? Eu diria nem de Eles querem dizer Jesus, isso, querem né? dizer isso, né? Eu diria que é menos, né? Eu diria que a decisão de dividir a Palestina, uma decisão tomada pela ONU, eu diria de maneira ilegal do ponto de vista do direito internacional, no dia 29 de novembro de 1947, quando foi feita essa partilha da Palestina, eu diria que aí iniciou o conflito. Porque a Palestina é um território que, se a gente for olhar para a história, de Abraão até o dia 14 de maio de 1948, todo aquele território que a gente vê hoje, Gaza, Cisjordânia, Jerusalém, Israel, todo aquele território junto tinha um único nome: Palestina. Todo mundo chamava aquilo de Vários Palestina. povos. Vários povos. Haviam lá palestinos cristãos, palestinos judeus, palestinos muçulmanos. Porque você ser palestino não era você ser de uma religião. Ser palestino tem a A ver com Palestina. a geografia, tem a ver com a pátria, A tem a ver região. com a nacionalidade, a região que você nasceu. E lá, de fato, judeus, cristãos e muçulmanos sempre viveram lá e coexistiam em paz. Um ou outro conflito, mas nada, não tinha uma guerra entre eles e tal. Eu diria que a guerra, o conflito e a tensão entre as comunidades religiosas, principalmente entre judeus e muçulmanos, ela começou quando foi criado um movimento dentro da comunidade judaica em 1897, chamado Movimento Sionista. Certo. E aí eu separaria o sionismo de judaísmo. Uhum. Porque o judaísmo é a religião, Uhum. sempre existiu lá. Até porque muitos judeus se opõem ao sionismo. Sim, temos judeus não sionistas, temos judeus anti-sionistas, temos judeus que não se sentem representados pelo Estado de Israel. E esse movimento, quando ele foi criado em 1897, ele foi inspirado num livro chamado O Estado Judeu, de Theodor Herzl, que era um jornalista que publicou em 1896 esse livro. No livro ele dizia que era preciso criar um lar nacional para os judeus, porque os judeus estavam sendo reprimidos na Europa Ocidental e na Rússia no final do século XIX. Havia uma perseguição contra os judeus, que identificava nos judeus os causadores da crise econômica. Uhum. Então havia violência contra os judeus, Sim. isso era verdadeiro. E aí ele criou essa tese de que tem que criar um lar nacional para os judeus. Em 1897 fizeram um congresso na Basileia, na Suíça, e criaram o movimento sionista. E lá eles definiram que o lar nacional para os judeus, o Estado judeu, tinha que ser na Palestina. A partir daí, eles começaram, esses sionistas, a procurar os governos e a procurar também a burguesia judaica para pedir dinheiro. Então eles se organizaram financeiramente, economicamente, começaram a comprar terra na Palestina e começaram a iniciar um projeto de colonização na Palestina. Foram para a Palestina, criaram lá kibbutzim, comunidades agrícolas, e foram construindo ali uma sociedade, né, para levar os judeus da Europa e da Rússia para a Palestina. E isso começou a gerar conflito, porque a Palestina estava sob o domínio do Império Turco-Otomano até 1918. A Palestina era uma colônia. Uhum. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, os palestinos queriam o quê? Independência, república, independente. Não veio.